Ei, marujos! Terra à vista! Ei, pessoal! Aqui no canal História em Retalhos nós vamos começar a aula hoje falando sobre as viagens ultramarinas. Hoje nós vamos explorar um pouco mais das condições de viagem daquela época. Vamos falar dos avanços na ciência, dos mapas modernos, dos estudos da cartografia e ainda vamos falar sobre o imaginário dos grandes mares, do mar tenebroso, que todo mundo tinha medo, viu? E hoje, galerinha, nós vamos falar sobre as condições para as grandes navegações marítimas, com uma participação especial hoje do Capitão Caolho, galera. Isso aí. Então nós vamos começar falando como eram essas viagens, quais os problemas eles enfrentavam naquele período, né, do final da Idade Média e início da Idade Moderna, tá? Bem, vamos entender aí qual era o contexto histórico de que nós estamos falando. Então esse período é um período aí marcado por práticas mercantilistas, então os reis eles estavam, né, cada um a seu modo, buscando aumentar as suas riquezas, buscando aumentar aí a quantidade de ouro, de metais preciosos, de pedras preciosas. Isso tudo servia para fortalecer os estados europeus, né, desse período aí, né, do século XV em diante, até meados do século XVIII, nós temos aí, né, esse processo de enriquecimento aí dos reis absolutistas. Esse enriquecimento dos países levou também a acontecer um movimento de competição entre os países interessados em descobrir as novas terras e explorar suas riquezas. Então, as grandes potências estavam disputando entre si quem ia descobrir as novas terras, quem teria mais riquezas, quem ia conseguir, né, mais facilidades aí de aumentar o seu tesouro, tá? E aí então surge, né, uma preocupação muito grande por parte dessas potências europeias em investir, em aperfeiçoar as tecnologias náuticas, tá? Quando a gente fala em tecnologias náuticas, é importante a gente lembrar não só no aperfeiçoamento, na melhoria das embarcações, mas também das outras ferramentas, dos outros instrumentos, e a gente vai falar um pouco a respeito deles também, porque isso ia facilitar essas disputas aí, né, por novas terras, essas disputas que iam sendo feitas aí através, né, do acesso aos mares, certo? Bom, mas para isso, gente, nós temos aí os avanços nas ciências, tá? Esses avanços que foram feitos utilizando pesquisas, utilizando instrumentos que já tinham sido inventados. Eles não foram inventados nesse momento, né? Mas eles começaram a usar muito mais da matemática, da astronomia, né, dos estudos de cartografia, para fazer melhor ainda, né, esse processo das navegações. Então, o conhecimento matemático, o conhecimento de astronomia, de cartografia, só ia ajudar na organização dessas grandes viagens. Também temos aí nesse período, né, os vários instrumentos que foram sendo aperfeiçoados. Então a bússola é um desses instrumentos, né? A bússola ela foi inventada provavelmente pelos chineses, então eles já conheciam a bússola, então foram melhorando o processo, o material de que era feito, a precisão, né? E também, né, o instrumento que vocês estão vendo aí do astrolábio e do quadrante, tá? Esses instrumentos, gente, servia, né, como vocês podem observar aí, para que eles tivessem uma medida através, né, dos astros, através de algumas das estrelas, com relação ao horizonte. Eles tinham aí essa noção, né, de quanto é que eles iriam ter de distância em graus para percorrer, né? Então, se vocês observarem, por exemplo, o astrolábio, ele parece muito com o instrumento matemático que vocês utilizam até hoje, né? Que é o transferidor. Então, o quadrante tinha a mesma função, né, que o astrolábio. Então, esses instrumentos, eles serviam, né, de base para, né, a organização aí dos mapas, do trajeto dos navios, e isso foi sendo melhorado. Os marinheiros
foram também, né, pesquisando e descobrindo outros instrumentos, como é o caso, por exemplo, da balestilha, né, que os portugueses utilizaram bastante, tá? Então, essa balestilha era um instrumento, gente, que ajudava a determinar a latitude em que o navio se encontrava pela medida da distância angular entre os dois astros. Então, media através da distância, né, de dois astros, né, de duas estrelas ou da Lua e de alguma estrela, né, era um objeto que era utilizado principalmente, né, pelos portugueses. E aí também a preocupação, né, desses reinos aí em pesquisar também novas formas de fabricar os seus navios, as suas embarcações. Então a construção naval, ela resultou do surgimento de diversos profissionais, né? Diversos profissionais que passaram a ser elitizados, né? Foram aperfeiçoando seus trabalhos e foram surgindo a necessidade deles. Então os arquitetos, os mestres de navios, os carpinteiros, e aí também, né, uma necessidade muito grande foi surgindo do trabalho dos calafates, tá? Então o calafate, gente, era aquele funcionário ou aquele profissional responsável aí por fazer a impermeabilização aí dos cascos das embarcações. Então, depois de fabricado, né, a embarcação ela também tinha que ganhar aí uma camada revestindo, principalmente aí, né, o casco, para, né, fazer com que ele aguentasse, né, a pressão da água do mar, né? Então esse era um trabalho especialista, tinha que ser feito, né, com pessoas que realmente sabiam aí do que se estava tratando, tá? Então outra coisa importante, né, que foi também um material utilizado muito, né, por esses vários países, foram os portulanos, que a gente vai falar mais a respeito deles já, que foram instrumentos aí, né, utilizados pelos navegadores, né? Os portulanos eram o que a gente chama hoje de mapas, né? E eles faziam anotações, né? Anotações escritas aí que eles iam deixando, né, as orientações de por onde passar, como utilizar, qual a posição, né, qual o nível das marés, enfim, era um recurso extremamente eficiente, assim como eles também utilizavam outros recursos, né, como os outros chamados de ondas, tábuas de maré e outros instrumentos que a gente, né, já tem aí, né, pesquisado pelos historiadores, já tem descoberto sobre esses novos instrumentos, tá? Bom, mas para a gente compreender mais a respeito, né, dessas viagens ultramarinas, é muito importante a gente entender também sobre esses mapas, né? Então a gente falou agora há pouco aí, né, que os mapas que eles, né, utilizavam naquela época eram os chamados portulanos, né? E esses mapas eles nem sempre eram feitos com essa objetividade que a gente tem nos mapas hoje, né? Então hoje, se a gente pede para fazer um mapa aí indicando qual o caminho da padaria até a sua casa, você vai ter os detalhes, vai colocar ali, né, passa por onde, perto da casa de quem, tem alguma árvore, tem algum poste. Então a gente coloca muitos desses elementos. E naquela época, os mapas vinham sendo construídos, confeccionados pelos monges, né? E a preocupação que se tinha na época era completamente diferente da, né, ideia que se tem da construção dos mapas hoje. Então, naquela época, os mapas eles eram supervisionados pela Igreja Católica, né? E se usava muito, né, inserir nos mapas personagens bíblicos, representando as cidades e as regiões. Então, todo mapa, né, para ser bem feito, tinha que ter personagens bíblicos, muitas vezes tinha presença de anjos, tinha presença de figuras, né, que lembrassem as histórias bíblicas. Então, os mapas, eles representavam uma visão religiosa e não tinha muita preocupação com a fidelidade geográfica de representação do mundo. Então, essa ideia
representar os espaços geográficos de forma, né, mais fidedigna, né, com os aspectos do relevo, com as preocupações, digamos assim, mais materiais, né, passou a ser utilizada a partir do século XVI, tá? Quando, né, foi a partir daí que esses mapas foram se modificando para ganhar, né, bem lentamente essa aparência que os mapas têm hoje, tá? Então os mapas eles eram vistos assim como uma espécie de obra de arte, né? Aí eu quero chamar a atenção de vocês que no nosso livro Estudar História da Editora Moderna, a gente tem um mapa de Isidoro de Sevilha, por exemplo, né? Onde ele faz aí uma distribuição, uma produção cartográfica com 3 continentes, né? Predominando aí a Ásia, né? A Ásia aparece bem maior do que os outros 2 e, né, os outros círculos circunscritos a gente tem aí sendo divididos por uma cruz de Malta, né? A cruz de Malta que ela aparece muito aí nas navegações nesse período também, porque era símbolo de ordens relacionadas à Igreja Católica, né? Então essa simbologia, essa representação, ela vai estar muito presente nos mapas. E eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, para esse mapa que eu coloquei aí. Então observem aí nesse mapa ao lado as imagens que nós temos, né? Temos algumas casas, algumas construções, alguns castelos, né? E temos aí a simbologia também da igreja presente, né? Temos uma cruz, temos pessoas ali, né, ao redor do mapa, a gente tem figuras humanas ali sendo representadas, e na parte inferior nós temos aí uma batalha, né, aonde o símbolo presente aí, né, nas bandeiras, o símbolo presente no escudo dessas batalhas é um símbolo também da Cruz de Malta. Então alguns dos mapas antigos e mapas medievais, eles, né, eram mais uma espécie de diagrama, um enfeite, né, do que propriamente um mapa, né? Então tem símbolos, tem casas, tem cores, né, que não destacam aí com fidelidade, né, as dimensões reais, né, do espaço geográfico. Então os criadores desses mapas, eles não estavam tentando mostrar as proporções precisas, né? Estavam tentando, né, colocar no mapa elementos que faziam parte, né, da necessidade daquele povo, né? Da representação. Era como se fosse uma tela, um quadro, né? Tinha muito mais a ver com os aspectos artísticos do que com os aspectos geográficos. Então era uma espécie de um simbolismo religioso que aparecia então nesses mapas, tá? Bem, mas o que nós temos aí que vai, né, chamar a atenção a partir de agora? Eu quero que vocês observem bem essas imagens que nós temos aí do lado da nossa tela. Imagine que você agora é um explorador. Você vai embarcar em uma viagem, está lá no meu navio junto com o capitão Caolho para um lugar completamente desconhecido. Você nunca foi até lá, não conhece ninguém que foi até lá. Você tem um mapa, né, como esses mapas da Idade Média, que não apresentam informações precisas. Eles, né, têm elementos, têm desenhos, mas não têm uma informação correta, precisa de onde você vai, por onde você vai. E você não sabe quanto tempo você vai ficar fora, né? Nem que caminho você vai tomar, nem como vai ser o percurso, nem o que você vai encontrar lá quando desembarcar. Nem mesmo sabe se você vai conseguir voltar para casa, né? Certamente você, assim como eu, assim como o capitão Caolho, não vai ficar seguro, não vai ficar tranquilo fazendo uma viagem dessa forma, não é isso? Então, era isso tudo, gente, que causava incerteza nas pessoas. As pessoas tinham medo de viajar e não voltar, tinham medo de repente, se deparar com uma lagosta gigante como essa que nós estamos vendo na imagem, né? Tinha medo das embarcações naufragarem, das pessoas morrerem longe aí, né, da faixa litorânea. Tinha medo de se deparar aí com essas imensas serpentes, peixes, tubarões, né? Enfim, tinha, né, essa insegurança mesmo. Então, o medo de embarcar
não ia muito além da Europa, né? Eles conheciam muito mal ali o norte da África, alguns países, algumas regiões da Ásia, aonde eles estavam acostumados já a ir, né, fazer viagens por terra ou fazer viagens pelo mar Mediterrâneo, né? Então viagens maiores, para lugares diferentes, eles não estavam acostumados, eles tinham muito medo em desenvolver essas viagens. Então, o que nós podíamos fazer então com relação a isso, né? Era investir, né, na tentativa de melhorar as embarcações, de pesquisar sobre, né, os relatos de viagem, sobre as experiências de outros marinheiros, de outros navios, para entender melhor a respeito desse, né, Oceano Atlântico, que era inclusive chamado de Mar Tenebroso, de tão medo que as pessoas tinham de fazer viagens, né, pelo Oceano Atlântico. Então, as notícias da existência de monstros marinhos, a ideia, né, de que era um abismo colossal, próximo ao fim do mundo, que aquele oceano era, né, um oceano que a gente não sabia se a gente ia voltar, porque eles acreditavam realmente que a Terra era plana, né, era como um prato, e que à medida que você se distanciasse então do litoral, eles iam ter essas embarcações sendo puxadas para fora da borda desse prato e iriam cair, né? Iam cair num abismo enorme, sem condições nenhuma mais de voltar, né? Por que isso eles falavam? Porque muitas embarcações saíam para o mar e não voltavam mais, né? Então eles não tinham muitas referências, muitos relatos de pessoas que tinham conseguido fazer essas viagens e voltavam com o sucesso delas. Então o medo era muito maior do que o desejo de, né, ter as coisas. Mas isso vai aos poucos mudando. Vai mudando por quê? Porque primeiro que nós temos, né, a concorrência, né? A concorrência entre as nações passa a fazer parte aí, né, com muita força desse processo, né, das viagens ultramarinhas, de incentivar as pesquisas, de incentivar as pessoas a pensarem mais adiante a respeito, né, dessas viagens. Ao mesmo tempo que muitos desses países compartilhavam suas dúvidas, suas angústias, né, eles também discutiam soluções, eles também tinham aí esses momentos de dizer, olha, a gente conseguiu isso, o que vocês conseguiram aí, né? Mas, por outro lado, eles também mantinham sigilo sobre os resultados de viagens, mapas e cartas desenhados durante algum trajeto. Por quê? Porque eles queriam ter certeza, queriam ter provas suficientes para depois eles então divulgarem, né? Até porque a divulgação seria a demonstração da capacidade técnica de uma nação. Então, se eu tivesse uma informação errada e eu falasse, saísse divulgando sobre essa informação, eu teria, né, um descrédito enorme para o meu país, para o meu rei, né, e para os meus profissionais. Então, eles queriam fazer essa divulgação só quando eles tivessem certeza, para assim eles, né, darem aí o destaque para o seu reino, né, e também ganhar aí o reconhecimento, né, o reconhecimento por parte dos outros países pelo seu esforço internacional em mapear as partes do mundo. Então eles tinham essa preocupação aí em pesquisar, em trocar ideias, mas também tinham essa preocupação em guardar segredo a respeito, né, do que estava sendo descoberto. E, inclusive, gente, né, sobre o desenvolvimento, né, da cartografia, né, nós temos aí diversas informações aí interessantes a respeito disso. Os mapas, eles podem conter diferentes formas, desenhos e informações. Então, os mapas, eles não eram, né, feitos nem eram desenhados sobre o mesmo modelo, né? Então, nesse mapa aí, por exemplo, a gente observa que do lado de baixo aí do mapa a gente tem a parte dos oceanos, com as embarcações, né? Olha lá uma baleia gigante, né? E na parte aí de cima do mapa
nós temos aí os países. Então eles muitas vezes eles não tinham ainda essa noção espacial de que era norte, que era sul, que era leste, como desenhar isso no mapa. Então um desenhava, né, na horizontal, o outro já desenhava na vertical, então não tinha uma regra ainda definida, tá? Outra coisa que chama atenção é que representavam uma fonte importante para o estudo da história e revelava também interesses, conhecimentos, necessidades do momento em que foram elaborados. Então, cada vez que se pega um mapa desse, nós vamos descobrir, né, quais eram os conhecimentos, quais eram os interesses, quais eram as necessidades de representação desse povo, né, que estava utilizando, que estava fabricando esse mapa, tá? Bem, então esses desenhos, né, feitos aí na cartografia, né, as cartas náuticas, né, que nós hoje chamamos de mapas e que lá no passado eles eram chamados de portulanos, né, foram aos poucos sendo aperfeiçoados, né? Então nós temos aí a ideia de que a cada viagem que era feita, os pilotos eles iam trazendo relatos para os reis, né? E com esses relatos eles iam, né, organizando os planos das rotas seguidas, eles iam, né, estudando isso, vendo as descrições dos locais visitados, colhendo todas as informações, né? Porque essas informações elas eram passadas para os cartógrafos, que com o apoio dos astrônomos, com o apoio dos matemáticos, eles elaboravam novos mapas. Cada vez que eles, né, tinham informações e relatos novos, eles iam fazendo as releituras, iam fazendo novos estudos para fazer esses mapas mais precisos possíveis. Cada portulano, né, era fonte de informação privilegiada dos estados que promoviam a navegação. Então, cada um dos países aí, né, que era como eram chamados os estados modernos, eles, né, guardavam as 7 chaves aí, né, esses mapas, essas pesquisas, porque isso ia ser importantíssimo para, né, fazer as navegações, para encontrar novos caminhos, né, como nós falamos na aula passada, das rotas, né, para o Oriente, aonde eles tanto queriam buscar as especiarias, tá? Vou até deixar aqui no link do nosso vídeo para quem não assistiu a última aula e assistir para compreender melhor sobre esse assunto, tá? Mas para que serviam os mapas então, gente? Vamos, né, observar quais eram aí as utilidades do mapa. Indicavam as conquistas de territórios e os pontos de comércio. Então, o mapa ele poderia estar indicando aonde eram os principais, né, locais para o comércio. Informava também a respeito das áreas ricas em pedras preciosas, em metais preciosos. O mapa ele ainda auxiliava na resolução das disputas por territórios. Então, esse território é meu, eu cheguei aqui tal dia, esse espaço aqui já era meu. Então, o mapa ele ajudava a resolver essas disputas, assim como também legitimava as conquistas e contribuía para a expansão dos reinos. Então, o mapa era uma representação também de qual era o espaço conquistado pelo reino, de como é que ele estava aumentando o seu território no reino, tá? Além disso, né, os mapas eles apresentavam farto material de gravuras, de iluminuras e que servem para compreender como as pessoas enxergavam a época que estavam vivendo. Então, além desses aspectos com relação ao território, com relação a entender aonde é que tem os metais preciosos, né, organizar o espaço e mostrar quem é que tinha poder sobre esse espaço, ainda revela como as pessoas viam, como as pessoas entendiam aquela época, o que eles, né, precisavam colocar nesses mapas, né? E como a gente falou aqui, muitas imagens ainda vão estar relacionadas com a Igreja Católica, com os santos da Igreja Católica, com personagens bíblicos que ainda vão estar aparecendo, certo? Bom, só para a gente retomar aí um pouquinho, Jack Sparrow chegou aí para, né, dar um recado para vocês. O que nós vimos na aula de
Nós vimos sobre as condições para as grandes viagens marítimas, né? O que se tinha na época que fez com que essas viagens acontecessem. Falamos sobre os avanços que ocorreram na ciência, né? Como é que os mapas medievais eles foram se transformando, foram se modificando, né? Para melhor atender aos grandes navegadores. E falamos também sobre essa questão do imaginário, né, gente? Dos monstros, essa ideia de que no mar tem sereias e que se ouvir o canto da sereia, os marinheiros vão pular no mar. Então, isso tudo faz parte do imaginário, né? O medo dos monstros, o medo de morrer, o medo de não voltar para casa. E o desenvolvimento da cartografia, né? Não esqueçam desse nomezinho. Cartografia vem de cartas, de mapas, tá? Naquela época não se falava mapas, então se falavam cartas náuticas. Por isso ficou aí o nome de cartografia. Então, o desenvolvimento desses mapas, dessa cartografia, foi importantíssimo também para que os marinheiros, que os capitães, eles chegassem aí a encontrar caminhos cada vez melhores para as viagens. E aí eu vou então dizer a vocês que o capitão Caolho vai se despedindo. Muito obrigado. Sem vocês aqui comigo, essas aventuras não seriam possíveis, mas eu continuo contando com cada um de vocês aí para as nossas próximas viagens, tá? Então, se você ainda não deixou o like no vídeo, aproveita agora, pode deixar o like, comenta aí se você gostou da nossa aula, compartilha com seus amigos, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que você não perca nada do que a gente vai fazendo aqui nos próximos trabalhos, tá certo? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Pois é, nossa viagem ultramarina está cada vez melhor, hein? Não percam, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai no mundo das navegações. Ei, pessoal, eu voltei para falar com vocês que não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você já é inscrito, deixa aquele like aí bem bonito, hein? Tchau, galera!